Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 30, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo de frete. Como sócio do clube, você também estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago por livro é sempre bem menor que o encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet. Olá, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita. É com muita alegria que iniciamos agora pela nossa web rádio Cristo Consolador mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa onde nós estudamos as obras do Espírito André Luiz, ditadas à psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Neste momento, estamos estudando o quarto livro da chamada série André Luiz sobre a vida no mundo espiritual, que é Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna. Vamos cumprimentar a nossa querida Eliana Nascimento, que chegou aqui também. Boa tarde, Eliana. Que bom que você está aqui, né? Muito bem. Bom, pessoal, como nós sempre fazemos, antes de iniciar os nossos estudos, os nossos programas, nós aqui da Web Rádio Cristo Consolador oramos, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Sendo assim, convidamos a todos que já estão aqui conosco e aqueles que irão nos acompanhar mais tarde através do vídeo que ficará gravado em nosso canal no YouTube, para levar o seu pensamento a Deus e acompanhar conosco esta pequenina prece de abertura. Ok? Vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos incluir, nos auxiliar na realização de mais este programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita. Que todos, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito e estudado na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, de toda essa espiritualidade amiga aqui presente, estamos como iniciado mais um programa Vida Após a Vida, estudo das obras de André Luiz. Muito bem. Bom, hoje vamos iniciar, né, o primeiro capítulo, né? Porque esse livro está bem no iniciozinho. Na semana passada, nós lemos o prefácio de Emmanuel
a respeito desta obra, né? Hoje que nós vamos efetivamente adentrar no nosso estudo. Bom, e vamos iniciar, naturalmente, aqui pelo capítulo 1, que é Convite ao Bem. Vamos lá. Antes de iniciar os trabalhos de nossa expedição socorrista, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Templo da Paz, na zona consagrada ao serviço de auxílio, onde esclarecido instrutor comentaria as necessidades de cooperação junto às entidades infelizes nos círculos mais baixos da vida espiritual que rodeiam a crosta da Terra. Então, observa aqui, o André Luiz está nos dizendo que ele vai iniciar um novo trabalho. Vai sair em uma expedição socorrista, né? E que o assistente Jerônimo iria conduzi-los, né? Porém, antes deles partirem efetivamente para essa expedição, o assistente Jerônimo os levou até templo, né? Até o Templo da Paz, que é um local, né, que fica na zona dedicada ao serviço de auxílio aos necessitados de cooperação, onde aqueles que ficam justamente, né, auxílio aos necessitados de cooperação, junto justamente àquelas entidades, né, nos círculos mais baixos da evolução, aqueles que ficam ali bem próximos à crosta da Terra. Então ele diz, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Templo da Paz, na zona consagrada ao serviço de auxílio, onde um esclarecido instrutor iria comentar as necessidades de cooperação junto às entidades infelizes nos círculos mais baixos da vida espiritual que rodeiam a crosta da Terra. Nós sabemos que quanto mais próximo aqui da crosta, mais ainda arraigados, presos à matéria, são os espíritos. Quanto mais o espírito se espiritualiza, se desmaterializa, mais ele vai se afastando aqui da crosta, né? Então, esses espíritos que se encontram mais próximos aqui da crosta são aqueles que estão em situação mais delicada, né? E é justamente esse grupo auxilia a esses espíritos. A maravilhosa noite derramava inspirações divinas. Ao longe, constelações faiscantes semelhavam-se a pérolas caprichosamente dispostas numa colcha de veludo imensamente azul. A paisagem lunar oferecia detalhes encantadores. Olha como André Luiz vai ficando poético, né? Ao longo dos seus livros. Ele está aqui falando que o céu, né, parecia uma colcha de veludo azul com pérolas incrustadas. Olha que lindo, né? Picos e crateras salientavam-se à nossa vista, embora a considerável distância, num deslumbramento de filigrana preciosa. Fulgurava o Cruzeiro do Sul como símbolo sublime, desenhado ao fundo azul escuro do firmamento. Canopos, círios, antares brilhavam infinitamente, figurando-se nos balizas radiosas e significativas do céu. A Via Láctea, dando-nos a impressão de prodigioso ninho de mundos, parecia um dilúvio de moedas resplandecentes a se derramarem de cornucópia gigantesca e invisível, convidando-nos a meditar nos segredos excelsos da natureza divina. E as suaves virações noturnas, osculando-nos a mente em êxtase, passavam apressadas, sussurrando-nos grandiosos pensamentos,
antes de se dirigirem às esferas distantes, né? Então, ele está aqui descrevendo a noite, né? A noite onde eles foram a esse local, chamado Templo da Paz, para de lá ouvirem o esclarecimento de um instrutor que iria justamente comentar com eles a respeito do socorro que deveria ser prestado àqueles espíritos que se encontravam nas zonas inferiores do plano espiritual, bem próximos à crosta. E ele fala da beleza do céu, das estrelas, da Via Láctea, enfim, de toda a beleza, não é? Daquele céu que ele estava observando naquele momento. O templo, edificado no sopé de graciosa colina, apresentava aspecto festivo, em virtude da iluminação feérica a projetar singulares efeitos nos caminhos adjacentes, né? Falando agora que esse templo, né, estava no sopé de uma colina e estava todo iluminado. As torres, à maneira de agulhas brilhantes, alongavam-se pelo céu, contrastando-se com o indefinível azul da noite clara. E cá embaixo, as flores de variadas figurações eram taças luminosas, servindo luz e perfume, balouçando de leve na folhagem, ao sopro incessante do vento. É bastante agradável, né? Devia estar uma noite fresca, agradável, com muitas estrelas no céu, né? Essas flores todas naturalmente exalando perfume também bastante agradável. Devia estar muito bom esse ambiente, né? Nós éramos os únicos interessados na palestra da noite, porque numerosos grupos de irmãos se dirigiam ao interior, acomodando-se no recinto. Aliás, não éramos, né? Não éramos os únicos interessados na palestra da noite. Tinha muita gente interessada na palestra, né? Porque numerosos grupos de irmãos se dirigiam ao interior, acomodando-se no recinto. Muita gente estava ali interessada em ouvir aquela palestra. Eram entidades de todas as condições, fazendo-nos sentir o geral interesse pelas lições em perspectiva. Seguíamos o assistente Jerônimo, o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e eu. Então, o grupo deles era Jerônimo, padre Hipólito, enfermeira Luciana e André. 4 pessoas, constituindo pequena equipe de trabalho, incumbida de operar na crosta planetária durante 30 dias, aproximadamente, em caráter de auxílio e estudo com vistas ao nosso desenvolvimento espiritual. Então, nós observamos que fantástico isso, né? Que maravilha poder estar no plano espiritual, estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Você veja que André sai sempre nesses grupos de estudo, nessas excursões de trabalho e de socorro, e óbvio que nessas excursões ele aprende muito, né? Ele aprende muito. Então, está aqui, são essas 4 pessoas, ele, o instrutor Jerônimo, mais o padre Hipólito, né? A enfermeira Luciana e André, 4 pessoas que vão fazer esse trabalho de socorro, né? Na crosta planetária. E, obviamente, eles vão ficar trabalhando por 30 dias na crosta. Eles irão aprender muito, né? Muita coisa irá acontecer ao longo desses 30 dias. Jerônimo, o orientador de nossas atividades, pela nobreza de sua posição, percebendo minha curiosidade perante as movimentadas conversações em derredor, explicou gentil. Muito justa a atenção em torno do assunto. Admito que a quase totalidade dos interessados e estudiosos que afluem à casa integram comissões e agrupamentos de socorro nas regiões menos evoluídas, ou seja, a maioria que estava ali eram estudiosos, socorristas de regiões menos evoluídas, menos adiantadas. E demorando o olhar nas fileiras de jovens e velhos que demandavam o interior, acrescentou:
A palavra do instrutor Albano Metelo merece a consideração excepcional da noite. Trata-se de um campeão das tarefas de auxílio aos ignorantes e sofredores dos círculos imediatos à cruz terrestre. Somos aqui diversos grupos de aprendizes e a experiência dele nos proporcionará infinito bem. Ou seja, todos ali iriam aprender como lidar com esses irmãos das zonas inferiores, né? Das zonas mais próximas à costa terrestre. E esse instrutor, né? O instrutor Albano Metelo, tinha muita experiência no tratamento desses irmãos. E ele iria auxiliá-los, né? No que tange a essa atividade. Breves minutos decorreram e penetramos, por nossa vez, o recinto radioso. Vagavam no ar suaves melodias, precedendo a palavra orientadora. Flores perfumosas, ornamentando o ambiente, embalsamavam a nave ampla. Alguns instantes agradabilíssimos de espera, e o emissário apareceu na tribuna simples, magnificamente iluminada. Ou seja, depois que eles aguardaram, todo mundo entrou, depois que eles aguardaram um pouquinho, o instrutor Albano Metelo apareceu na tribuna, que o André estava bastante iluminada. Era um ancião de porte respeitável, cujos cabelos lhe teciam uma coroa de neve luminosa. De seus olhos calmos, esplendidamente lúcidos, irradiavam-se forças simpáticas que de súbito nos dominaram os corações. Depois de estender sobre nós a mão amiga, num gesto de quem abençoa, ouviu-se o coro do templo entoando o hino Glória aos servos fiéis. Ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores de tua esperança, onde haja sombras de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria, onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta de tua misericórdia. Onde surjam acúlios de ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas de teu sacrossanto amor. Senhor, são eles teus heróis anônimos, que removem pântanos e espinheiros, cooperando em tua divina semeadura. Concede-lhes de júbilos interiores, os júbilos interiores da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas. Unge-lhes o coração com a harmonia celeste que reservas ao ouvido santificado. Descortina-lhes as visões gloriosas que guardas para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com as estrelas da virtude leal. Enche-lhes as mãos de dádivas benditas, para que repartam em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faze brilhar teus divinos lauréis e teus eternos dons, na fonte lúcida dos bons, os teus servos fiéis. Que lindo, né? O instrutor ouviu em silêncio, de olhos molhados, deixando transparecer íntimo júbilo, enquanto a maioria da assembleia disfarçava discretamente as lágrimas que os acentos harmoniosos do cântico nos arrancaram do coração. Em se perdendo no espaço as derradeiras notas da melodia sublime, Metelo
sem qualquer luxo de gesticulação, saudou-nos com expressiva simplicidade, desejando-nos a paz do Senhor, e prosseguiu. Não mereço, amigos, o preito de carinho desta noite. Não tenho servido fielmente aquele que nos ama desde o princípio, e por isso vosso hino confunde-me. Mero soldado das lides evangélicas. Trabalho ainda no campo da própria redenção. Olha quanta humildade desse senhorzinho, né? Desse espírito. Ele saudou a todos após esse hino e disse que ele não merecia tudo aquilo, não merecia aquele preito de carinho, que ele era apenas um servidor, né? Buscando servir a Jesus da melhor forma, servir a Deus da melhor forma, mas que ele era ainda um servidor buscando a própria redenção. Fez ligeira pausa, fitou-nos paternal e continuou. Mães, a minha personalidade não interessa. Venho falar-vos de nossos trabalhos singelos nas regiões espirituais ligadas à crosta da Terra. Né? Ou seja, ele falou, né, o que ele faria ou deixaria de fazer, a personalidade dele, não tinha importância. Né? Não tinha importância. Porque ele estava ali para justamente falar com eles sobre os trabalhos que deveriam ser realizados na crosta da Terra, né? Na crosta da Terra, para o socorro àqueles irmãos tão necessitados. Né? Meus irmãos, é necessário apelar para as nossas energias mais recônditas. As zonas purgatoriais multiplicam-se assustadoramente em derredor dos homens encarnados. Olha isso. Né? Nós sabemos que a quantidade de espíritos desencarnados é de 4 a 5 vezes maior que a de encarnados. E como a maioria das pessoas não se preocupa com o seu lado espiritual, ao desencarnar, elas ficam em extrema perturbação. Né? Então, quando ele diz aqui, né, é necessário apelar para as nossas energias mais recônditas, pois as zonas purgatoriais multiplicam-se assustadoramente em derredor dos homens encarnados. As regiões de dor e sofrimento. A distância dos teatros de angústia, vinculados às realizações edificantes de nossa colônia espiritual, preservando valiosas reservas da vida infinita para essa mesma humanidade que se debate em sofrimento e nas trevas. Nem sempre formulamos uma ideia exata da ignorância e da dor que atormentam a mente humana quanto aos problemas da morte. Olha isso. Né? Ele diz que as zonas purgatoriais cada vez mais aumentam, né? Se multiplicam em redor dos encarnados. E ele diz que a distância dos teatros de angústia, ou seja, a distância dos locais onde ocorrem os problemas, né? Vinculados às realidades edificantes de nossa colônia espiritual, preservando valiosas reservas da vida infinita para essa mesma humanidade que se debate no sofrimento e nas trevas, nem sempre formulamos, né, uma ideia exata da ignorância e da dor que atormentam a mente humana quanto aos problemas da morte. Ou seja, eles estão distantes, então lá na distância, né, distantes do local onde a dor está acontecendo, né, mesmo que eles estejam justamente buscando, né, buscando auxiliar, eles não conseguem ter uma ideia verdadeira da dor, né, da ignorância, da dor, do sofrimento, né,
desses espíritos que estão tão assim ligados à matéria e que se veem, muitas vezes, né, surpreendidos pela realidade da morte, com os problemas da morte. A felicidade faz que nasçam aqui as fontes inesgotáveis da esperança. Os que se preparam ante os voos maiores da eternidade trazem os olhos voltados para a esfera superior, na contemplação do ilimitado porvir. E os que se esforçam por merecer a bênção da reencarnação na crosta terrestre fixam as suas aspirações mais fortes no soberano propósito de redenção, organizando-se perante o futuro ousados nas solicitações de trabalho e arrojados no bom rio. Todos os pormenores da vida nesta cidade falam alto de nossos objetivos de equilíbrio e elevação. Não longe de nós, começam a brilhar os raios da alvorada, adiante dos mundos melhores, convidando-nos à visão beatífica do universo e à gloriosa união com o divino. Mas o orador fez significativo intervalo, parecendo escutar vozes e chamamentos de paisagens distantes, e prosseguiu. E os nossos irmãos que ainda ignoram a luz? Ou seja, aqueles que já têm noção da vida espiritual, já têm noção de que somos espíritos em busca constante de melhoria, esses anseiam por um momento, né, em que irão reencarnar e poderão ter a oportunidade de crescimento e aprendizado. Mas e aqueles que não se dão conta absolutamente do lado espiritual? Não sabem que somos espíritos vivendo temporariamente na matéria. E o que acontece com esses quando são surpreendidos pela desencarnação? Né? Então ele diz: mas o orador fez significativo intervalo, parecendo escutar vozes e chamamentos de paisagens distantes, e prosseguiu. E os nossos irmãos que ainda ignoram a luz? Subiríamos até Deus num círculo fechado? Como operar o insulamento egoístico e partir a caminho do Pai amoroso e leal, que acende o sol para os santos e os criminosos, para os justos e os injustos? Ou seja, mesmo aqueles espíritos que estão voltados para o bem, para o seu lado espiritual, para o seu crescimento, eles não estariam fazendo o correto se eles simplesmente seguissem em frente e deixassem para trás esses irmãos de sofrimento, né? Já que Deus, todo misericordioso, bom e justo, acende o sol que aquece tanto aos justos quanto aos injustos. Ou seja, não existe essa segregação. Todos são auxiliados, todos precisam, né, merecem auxílio. Então, esses espíritos não poderiam deixar de socorrer a esses irmãos que ainda se encontram na retaguarda. Metelo mostrou uma chama de zelo sagrado nos olhos percussientes e exclamou, depois de curta reflexão: nós, que procuramos a santidade e a justiça, alcançaríamos, acaso, semelhante orientação se outras fossem as circunstâncias que nos regeram até aqui? Ou seja, todos desejam ali a melhoria, a reforma íntima, a transformação. Mas será que eles alcançariam isso se eles simplesmente tivessem uma visão egoística, não se importando com o destino desses irmãos que ficaram no retaguarda? Construtores de nossos próprios destinos, por delegação natural do Criador, onde permaneceríamos agora, sem os favores da oportunidade e o obséquio da proteção de benfeitores desvelados? Indubitavelmente, os anseios, aliás, os ensejos de elevação felicitam todas as criaturas. No entanto, é imprescindível ponderar
que a bênção da fonte pode converter-se em venenosa água estagnada, se a trancamos num poço incomunicável. Exatamente. O que ele está nos dizendo aqui? É como que nos disse também lá atrás, Tiago, se eu não me engano, a fé sem obras morta. Não é? Nós precisamos trabalhar. Se nós estamos bem, mas sabemos que existem outros que não estamos bem, nós temos que trabalhar pelo bem comum. Né? Então, é justamente o que ele está dizendo aqui. E as dádivas recebidas por nós são inúmeras, e os dons que nos foram distribuídos, imensos. Seria completo nosso regozijo havendo lágrimas atrás de nossos passos? Como entoaríamos de hosana a felicidade sobre o coro dos soluços? Nobilíssimo todo o impulso de atingir o cume. Entretanto, que veremos após a ascensão? Entre os júbilos de alguns, identificaríamos a ruína e a miséria de multidões incalculáveis. Exatamente, não dá para ser feliz quando você vê tantas pessoas em sofrimento, tantos seres em sofrimento. E é justamente isso que ele está falando. Entre os júbilos de alguns, identificaríamos a ruína e a miséria de multidões incalculáveis. Nesse momento, envolvido nas vibrações de profundo interesse dos ouvintes, imprimiu novo acento ao verbo luminoso e tornou com indefinível melancolia. Também eu tive, no outro tempo, a obcecação de buscar apressado a montanha. A luz de cima fascinava-me e rompi todos os laços que me retinham embaixo, encetando dificilmente a jornada. Ou seja, ele conta que ele também desejou, em determinado momento, ascender rapidamente. Mas depois, né, ele se deu conta que tinham laços que ainda o prendiam na parte de baixo, né? Dificultando a sua jornada. A princípio, feri-me nos espinhos pontiagudos da senda, experimentei atrozes desenganos, consegui, porém, vencer os óbices imediatos e ganhei jubiloso pequenina eminência. E me voltando, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale. O sofrimento e a ignorância dominavam em plena treva. Desencarnados e encarnados lutavam uns contra os outros em combates gigantescos, disputando gratificações dos sentidos animalizados. Olha isso, gente. Ele olhou para baixo, olhou para o vale, e ele observou isso. O sofrimento, a ignorância, né, que dominavam as trevas. Ele observou encarnados e desencarnados que lutavam uns contra os outros em combates gigantescos, disputando gratificações dos sentidos animalizados. O ódio criava moléstias repugnantes. O egoísmo abafava impulsos nobres. A vaidade operava horrenda cegueira. Cheguei a sentir-me feliz diante da posição que me distanciava de tamanhas angústias. Contudo, quanto mais me vangloriava dentro de mim mesmo, embalado na expectativa de atravessar mais altos cumes, eis que certa noite notei que o vale se represava de fulgente luz. Que sol misericordioso visitava o antro sombrio da dor. Seres angélicos desciam céleres de radiosos pináculos, acorrendo as zonas mais baixas, obedecendo ao poder de atração da claridade bendita. O que aconteceu? Então, observe o que está acontecendo aqui com ele, né?
ele aspirou, né, conseguir deixar aquele lugar de tanta dor e sofrimento e ascender a planos mais altos. Mas e os que ficaram para trás? E aqueles que ainda ficavam envoltos na dor, na ignorância, e por isso sofrendo. E diz ele que um dia ele olhou para baixo, olhou para o vale e viu uma luz imensa. Então, seria aquilo. O que estava acontecendo? Ele viu seres evoluídos, luminosos, descendo de encontro àquela luz. Perguntou, o que acontecera? Perguntei ousadamente, interpelando um dos áulicos celestiais. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Gente, olha isso. Jesus. O espírito mais evoluído do planeta Terra. O espírito mais evoluído. Já teve informação. O governador do planeta, Jesus. Não hesitou em descer aquele vale mais abjeto, com espíritos ainda tão asilvajados. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Nem mais uma palavra. O mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Urgia descer para colaborar com o mestre do amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, pensando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal. E, sobretudo, abrindo horizontes novos, a ciência e a religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância. Gente, que coisa linda. Que coisa linda. Os amigos espirituais sempre nos auxiliando. Sempre nos auxiliando a sair da nossa imensa ignorância. Novamente sozinho na peregrinação para o alto, reconsiderei a atitude que me fizera impaciente. Verdade. Para onde marchava meu espírito despreocupado da imensa família humana, junto da qual auriga minhas mais ricas aquisições para a vida imortal? Por que enojar-me ante o vale, se o próprio Jesus, que me centralizava as aspirações, trabalhava solícito para que a luz de cima penetrasse as entranhas da terra? Exatamente. Quem sou eu? Quem sou eu para querer fugir de todo esse horror que vemos muitas vezes, né? Aqui na Terra, se o próprio Jesus vai lá socorrer, levar luz às entranhas da terra. Não praticava eu o crime execrável da usura, olvidando aqueles entre os quais adquiri o roteiro destinado à minha própria ascensão? Como subir sozinho, organizando um céu exclusivo para minha alma, lastimavelmente abstraído dos valores da cooperação que o mundo me prodigalizava com generosidade e abundância? Exatamente. Exatamente. Nós não podemos pensar em ascender
sozinhos. Precisamos pensar, não é? Precisamos pensar que, junto conosco, também devem ascender os nossos irmãos de caminhada. Né? Isso me faz lembrar muito do Dr. Bezerra. Né? Dr. Bezerra, que recebeu, né? Recebeu a possibilidade, né? A autorização de deixar o planeta Terra e reencarnar em mundo mais elevado, em mundo mais evoluído, em um mundo mais feliz, e pediu para ficar. Pediu para ficar aqui, para nos ajudar. Porque ele reconhecia a nossa ignorância, a nossa necessidade de aprendizado, de evolução, e teve piedade de nós. Pediu para ficar para nos ajudar a evoluir também. Ele não quis ascender sozinho. Ele quis permanecer mais um tempo aqui para nos ajudar. Mostrava-se o instrutor intensamente comovido. Detive-me então, continuou, e voltei. Efetivamente, o caminho vertical e purificador da superioridade é a sublime destinação de todos. O cume, bafejado de resplendor solar, é sempre um desafio benéfico aos que vagueiam sem rumo na planície. O alto polariza naturalmente as supremas esperanças dos que ainda permanecem embaixo, todavia. À medida que penetramos o domínio da altura, imprimem-se-nos na mente e no coração as leis sublimes de fraternidade e misericórdia. Os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza, senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificarem o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. E por esse motivo, que necessitamos temperar todo o impulso de elevação com o sal do entendimento, evitando a precipitação nos despenhadeiros do egoísmo e da vaidade fatais. Meu Deus. Quanto ensinamento, mas eu mesma sempre penso, né? Sempre penso que eu gostaria de não mais reencarnar aqui na Terra, em virtude de tanta dor e sofrimento que existe aqui, e que me dói muito, né? Me dói muito ver. Mas se algum dia me for facultado não mais reencarnar aqui, será que eu terei, né, esse entendimento de que não vale a pena ascender a locais mais ditosos, os meus irmãos de caminhada continuam em sofrimento. Ninguém pode ser feliz verdadeiramente quando seus irmãos não são. A mesma história que nós sempre falamos, né? A mãe não pode estar no céu sabendo que o filho está no inferno. Se é que existisse, né? Esses dois lugares que são apenas alegorias, nós sabemos. Mas o que eu quero dizer é que nós não podemos, efetivamente, nos sentir ditosos e felizes se temos irmãos de caminhada passando por momentos desafiadores, de grande sofrimento, ainda envoltos numa enorme ignorância.
Então, é muito interessante que a gente observe isso. Muito interessante que a gente observe isso e que bondade, né? Que bondade desse espírito, né? Que bondade desse espírito em pensar nos que aqui ficam ainda tão presos à ignorância, à selvageria, ao atraso. Realmente, como ele diz ali, quanto mais nós ascendemos, né, em direção ao alto e à plenitude, mais aumenta em nós a sensação de que não podemos ascender se deixarmos para trás irmãos em sofrimento e dor. Não dá para ser feliz sozinho. Não dá para ser feliz se sabemos que existem outros que não são felizes. Isso nos torna pessoas melhores, nos torna menos egoístas e mais fraternos. Linda, né? Linda essa mensagem dada aqui pelo instrutor Martelo, né? Nesse primeiro capítulo do livro O Prêmio da Vida Eterna. Acredito que teremos muitas coisas muito lindas para aprender ao longo do estudo desse livro. Espero que vocês gostem. Bom, chegamos ao final do nosso estudo de hoje, né? Desejamos a todos uma ótima noite, que todos fiquem bem, que todos tenham uma noite de muita paz, tranquilidade, e que possamos estar juntos para dar prosseguimento ao nosso estudo do livro Obreiros da Vida Eterna na próxima semana. Um grande beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.